Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ótimo, Terezinha. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar uma última questãozinha aqui, até para a gente poder terminar esse tópico específico, né? Vamos colocar aqui A foi abordado por policiais e com ele houve apreensão de 1 quilo de cocaína em pasta. Pergunta-se, vírgula, qual providência do ponto de vista... Deixa eu ver aqui. Ótimo, perdão. Vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu ver se já está compartilhado. Espera aí. Compartilhar. Isso, agora está compartilhado aí. Então, olha lá. A foi abordado por policiais e com ele houve apreensão de 1 quilo de cocaína em pasta. Pergunta, qual providência o delegado deve adotar do ponto de vista da materialidade do crime? Vamos lá? O delegado deve adotar do ponto de vista da materialidade do crime. Problema bem simplesinho, bem curtinho, só para a gente tratar da questão da materialidade do crime. Então, eu queria que vocês me dissessem aí, o que é que nós vamos ter, o que o delegado tem que adotar do ponto de vista da materialidade do crime. O que vocês me dizem a respeito disso? Professor, tem que fazer também a perícia na droga, né? Quer dizer, suposta droga apreendida, certo? Isto. E por que você não me falou exame de corpo de delito? Verdade, né, professor? Porque aqui, quando surge a questão exame de corpo de delito, você tem a impressão que seria no corpo, mas, quer dizer, a droga, ela é uma materialidade, ela é um corpo não de vida. Como que eu posso te explicar isso? Realmente. Na realidade, você está certinha quando você diz que tem que fazer perícia. Perícia é uma coisa, exame de corpo de delito é outra. O exame de corpo de delito, nós só vamos fazer o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios. Este caso aí da droga não deixa vestígios. Na realidade, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma droga para ser periciada. Então, aqui, só para a gente guardar, perícia é um procedimento levado a efeito para identificar questões técnicas que o juiz não conhece. Exame de corpo de delito é feito nos crimes que causam mudança física ou química no mundo exterior. Na hipótese de droga, não se causou
qualquer mudança física ou química, apenas a suposta droga deve ser periciada para que o perito diga tecnicamente que é droga. Tudo bem? Perceba, então, a diferença aqui, né? Cuidado. Perícia é uma coisa, é um procedimento levado a efeito para identificar questões técnicas que o juiz não conhece. Exemplo, análise de suposta droga. Exemplo, análise das razões pelas quais determinada máquina não funcionou. Aqui é a perícia. Exame de corpo de delito, né, é feito nos crimes que causam mudanças. São os crimes que deixam vestígios. Aqui no nosso problema, sempre lembre, nós não estamos diante de algo que deixou vestígios. Eu estou diante, na hipótese da droga, não se causou qualquer mudança física ou química. Apenas a suposta droga deve ser periciada para que o perito diga tecnicamente que é droga. Tudo bem? Então, a gente sempre tem que ter esta ideia, tá? Tudo isso eu fiz aqui para vocês entenderem que a falta do exame de corpo de delito, né? Ó, a falta do exame de corpo de delito, e aí eu colei aqui para vocês, causa nulidade de natureza absoluta. Tem que ser feito o exame de corpo de delito. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a exame de corpo de delito e perícia? Eu tenho uma dúvida, professor. É a Bruna. Fala, Bruna. Lendo os artigos referente a exame de corpo de delito, sim, dá a entender que ou é a autoridade policial, o delegado, que determina fazer esse exame, ou o juiz, certo? Sim. Mas normalmente, como o delegado é o primeiro que tem contato com isso, é ele que vai providenciar, e você vai ver isso sempre nos autos do inquérito, né? É ele que normalmente providencia, mas nada impede a que o juiz determine que seja feito. Não tem problema o juiz determinar, mas normalmente isso é providenciado pelo delegado. Tá, mas em qual momento esse exame de corpo de delito é considerado assim, uma exigência para que a gente possa verificar se tem nulidade ou não? Porque ou pode ser na fase de investigação ou durante a ação penal, certo? Esse questionamento você vai trazer dentro da ação penal. Dentro da ação penal. Por quê? Porque, na realidade, é na ação penal que eu vou ter que provar essa materialidade. Na ação penal é que eu vou ter que provar a materialidade. E é nesse momento que você vai dizer que não tem, que não foi feito, teve possibilidade de fazer, não foi feito, e, portanto, se ele não foi feito, eu não tenho prova da materialidade. Se eu não tenho prova dessa materialidade, né, por conta do laudo não ter sido feito, eu estou diante de uma nulidade absoluta que inviabiliza a continuidade da ação penal. É uma causa de nulidade absoluta. Então, essas alegações das nulidades, a gente sempre vai deixar para alegar isso, sempre, você vai ver que as alegações, elas estão todas concentradas na fase judicial.
É na fase judicial que nós levantamos os defeitos que ocorrem na investigação, que ocorreu na apuração. É na fase judicial que nós vamos discutir a questão da nulidade. Entendi. Então, vamos pôr isso no exemplo. Eu, advogando num caso assim, verifico que não foi feito o exame de corpo de delito na fase de investigação, então eu posso alegar isso na resposta à acusação ou esperar o processo chegar na sentença, e caso não for favorável, eu posso alegar isso em fase recursal, sem problema. Pode alegar em fase recursal, em caráter preliminar, porque toda vez que você tem um problema de forma, de nulidade, a nulidade ela sempre precede a discussão do mérito, né? Se eu tenho um problema na forma, eu primeiro tenho que superar essa questão para depois analisar o mérito. Então, num eventual recurso de apelação, você teria que, em sede de preliminar, alegar, portanto, a falta de exame de corpo de delito. Se o tribunal acolhe a tua arguição de que o processo é manifestamente nulo, ele não vai analisar o mérito. Por quê? Porque ele vai determinar, eu dou provimento ao recurso, eu, tribunal, para fim de anular o processo pela falta de exame de corpo de delito, prejudicada a análise do mérito. Então, como nulidade é uma questão de forma, a forma ela é sempre avaliada antes do mérito. Sempre antes do mérito. Porque para se analisar o mérito, o pressuposto é que a forma esteja em ordem, né? A forma esteja adequada. Então, você sempre vai alegar, sempre em primeiro lugar, a questão da nulidade. Ok, professor, obrigada. Imagina. Legal. Agora, alternativa C que vocês... Deixa eu ver, está com a tela compartilhada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que estava compartilhado, né? Isto, olha lá. Essa letra C, atenção, colega, aí diz assim, haverá nulidade, né, a falta de nomeação de defensor ao réu presente, que não o tiver, ou ao ausente e de curador ao menor de 21. Atenção, eu vou cortar aqui para vocês, para economizar aqui, né, isto aqui, que é o seguinte. E eu vou colocar uma questão que já vai matar isto aqui. Nenhum ato processual pode ser realizado sem a figura, e eu vou colocar presença, ou, se você quiser, intervenção do advogado. Intervenção do advogado. O advogado deve estar presente em todos os atos processuais, sob pena de nulidade absoluta. Sob pena de nulidade absoluta. E aí eu coloco uma questão que é importante. Ele tem que estar presente em todos os atos processuais. Não existe nenhum ato processual hoje que possa ser realizado sem a presença do advogado. Desde o início, quando o juiz determina a citação para compor o processo, no mandado, já há observação para que ele constitua advogado e,
Não tendo condições, a Defensoria Pública atuará na sua defesa. A Defensoria Pública atuará na sua defesa, vírgula, e nas localidades onde não houver defensoria, o juiz nomeará um advogado, que nós vamos chamar de nomeado, tá? Nomeará um advogado, tá? Então, a gente vai lembrar, o juiz nomeará um advogado. Então, nós temos todas essas possibilidades. Tem o advogado constituído, advogado ativo ou nomeado, advogado Defensoria Pública. E tenho também uma expressão que é o advogado ad hoc. Esse advogado ad hoc, ele atua apenas para um determinado ato. Mas em qualquer ato processual é imprescindível a presença de advogado. Então já estamos aí, ó. Observem bem, nomeação de defensor. Aqui está a questão do advogado ao réu presente. Réu que não está presente, está ausente, não foi localizado, o processo não anda. Não pode andar processo com réu citado por edital. E não existe mais a figura do curador, né? Então, nomeação de defensor ao réu presente. Então, vamos até tirar isso aqui também. E aqui, eu só peço para você olhar, ver as hipóteses abaixo de atuação do advogado. Advogado. Pronto, está aqui. Abaixo de atuação do advogado. É isso que eu queria te mostrar. É isso aqui. Advogado constituído, dativo, nomeado, defensoria pública e o ad hoc. Né? Então, você tem que prestar atenção nisso que são as 4 atuações do advogado. Sempre defensoria pública e o advogado ad hoc, que é para um ato. Mas tem que ter advogado. Não tem advogado, se você constatar isso, a nulidade é de natureza absoluta. Tá? Vamos lá. Aqui é a próxima, a linha D. Nós temos aí a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime, de ação. Ó, eu vou fechar isso aqui para te facilitar a coisa. Vamos lá. E aí vocês me ajudam. O MP atua na ação penal de 2 formas. 2 formas, e vocês me ajudam. Qual é a primeira forma que o Ministério Público atua no processo penal? Primeira forma. Quem arrisca? Alguém arrisca? Titular
da ação penal. Professor, quanto... não, já... 99, opa, perdão. Nossa, subiu para lá. Vamos aqui embaixo. Perdão, subiu isso aqui. Espera só um pouquinho, espera um pouquinho. Espera só um pouco. Aqui. Ele atua como titular da ação penal em 99, deixa eu ver onde está aqui, % das vezes. Ele é o autor da ação, ocupa o polo ativo, provoca o início da ação penal, oferecendo a denúncia. Primeira coisa. A segunda maneira, a primeira, ele atua como titular da ação penal, 99%, vamos colocar aqui, dos crimes. Ele é o autor da ação. Ele ocupa o polo ativo. Provoca o início da ação penal, oferecendo a denúncia. E ele atua nas ações penais públicas incondicionadas, condicionadas à representação do ofendido e condicionadas à requisição do ministro da Justiça. Vamos ver se tá aqui bonitinho. É assim ele atua nas ações penais públicas incondicionadas, condicionadas à representação do ofendido e condicionadas à requisição do ministro da Justiça. Esta é a primeira maneira dele atuar. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Ele atua aqui assim. Agora, tem uma segunda forma dele atuar. Segunda e última. Qual é a segunda e última forma? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu vou colocar melhor aqui, fiscal da lei, custos legis nas ações penais privadas em que o ofendido ocupa o polo ativo. Polo ativo igual querelante. Polo passivo igual querelado. Polo ativo querelante. Polo passivo querelado, né? Então, aqui a gente, nas ações penais privadas, em que o ofendido ocupa o polo ativo é o querelante, não é o MP, e o polo passivo é o querelado. Aqui, o MP intervém a título de fiscal da lei. Simples assim. E um detalhe ao colega. Aqui é como fiscal da lei. Cuidado vocês que estão fazendo o concurso aí, OAB e o diabo aí, vocês, interveniente, adesivo, obrigatório.
Vocês podem se deparar isso, claro, mais em prova, só prova da OAB, prova para a polícia, prova para Ministério Público, às vezes aparece essa expressão, interveniente adesivo obrigatório. Então, vamos fechar aqui. Nas ações penais privadas, em que o ofendido ocupa o polo ativo querelante, polo passivo querelado, aqui o MP intervém a título de fiscal da lei, simples assim. A ausência do MP em ação penal pública, provado que esteve ausente, causa, cuidado então, nulidade absoluta. Na hipótese de ação penal privada, a ausência do MP ocasiona nulidade relativa. Então, aqui nós temos duas coisas, então, para lembrar, né? Cuidado. Quando a gente fala em intervenção do MP em todos os termos da ação, por ele intentada, então, assim, vamos colocar aqui, quando ele é parte e nos dá intentada pela parte ofendida. Ação proposta pelo querelante. Tá. Já dá para ter uma ideia. Aqui a questão é intervenção do MP. Intervenção do MP. O MP, então, já puxa você para ter o comentário. Está aí a questão da intervenção do Ministério Público. Tá? Ele é autor e tal, está aí tudo colocado. E ele também pode atuar, então a gente coloca, ele pode atuar como titular da ação penal e ele pode atuar como fiscal da lei. Aqui o MP intervém a título de fiscal da lei, simples assim. A ausência do MP em ação penal pública, se provado que esteve ausente, causa nulidade absoluta. Na hipótese de ação penal privada, a ausência do MP ocasiona uma nulidade relativa e, evidentemente, se exige a demonstração do prejuízo. Professor Levi, nesses casos aí, o exemplo que ele atua como fiscal da lei seria num caso de... Aqui. Então, vamos colocar aqui hipótese de queixa-crime. Hipótese de queixa-crime. Queixa-crime apresentada em juízo pelo ofendido, tem que ter advogado, advogado com procuração com poderes especiais, e eu já vou até complementar. Esses crimes trazem uma observação junto ao Código Penal. Como é que eu sei que eu estou diante deles? Somente se procede mediante queixa. Olha lá. Quando você observar isso no crime, deixa eu só apagar aqui, porque está muito negrito aqui. Ó, esses crimes trazem uma observação junto ao Código Penal. Somente se procede mediante queixa. É nessa hipótese aqui. Matou a dúvida? Tranquilo? Sim, professor. Beleza. Ok. A linha E, citação do réu para ver-se processar, interrogatório e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Então, citação do réu,
Vou colocar aqui 2 pontos. Interrogatório do réu. Vou colocar aqui 2 pontos. E prazos concedidos à acusação e à defesa. Tá lá bonitinho, tá? Citação do réu. É ato imprescindível. Sua falta acarreta nulidade absoluta. Não é? Aqui, citação do réu é um dos atos mais importantes do processo. Se o juiz der seguimento à ação penal, sem que o réu tenha sido citado, sem que o réu, de alguma maneira, tenha tomado conhecimento, né? Só para vocês terem aqui uma ideia, eu acho que é interessante, né? Deixa eu pegar aqui. Aí, voltou, né? Só para que vocês tenham uma ideia, né? Eu estou advogando para 4 empresários, mas um deles se precipitou um pouquinho, porque são 4 empresários, um deles é advogado. E ele, na condição de advogado, houve oferecimento de uma ação penal contra os 4, e ele, precipitadamente, peticionou nos autos, através de um advogado do escritório dele, e o juiz, então, entendeu que, como ele estava peticionando e com procuração, evidentemente que ele já tinha conhecimento da ação, e, portanto, o juiz entendia que ele estava citado. Os outros 3 sócios ainda não foram citados formalmente. Qual foi a consequência para eles? Para este empresário, evidentemente, o juiz já entendeu que ele está citado e, evidente, já concedeu prazo para apresentação da resposta à acusação. E eu tive que apresentá-la ontem. Hoje seria o prazo fatal, e eu já apresentei ontem, evidente, para tirar da frente essa questão. Os outros réus, que são sócios da empresa, o juiz ainda nem mandou expedir mandado de citação. Então, quando eu falo citação do réu, é porque o juiz tem a obrigação. Isso não se discute, com isso não se transige. O juiz tem a obrigação de mandar citar o réu. E o processo não anda sem a citação pessoal do réu. A citação ela é sempre pessoal. Não pode ser feita por intermédio de terceiros. Mas é lógico, se você, como réu, peticiona nos autos com seu advogado, é evidente que o juiz vai olhar e falar, bom, espera um pouquinho. Se a citação tem por objetivo comunicar o réu sobre o processo e ele peticiona, é evidente que ele já tem conhecimento do processo. Então, o juiz entendeu por bem dá-lo por citado. E aí corre, evidentemente, o prazo de 10 dias para apresentação da resposta à acusação. Mas ninguém pode esquecer. De alguma forma, tem que ter a citação pessoal do réu. Não tem a citação, você detecta depois que o processo caminhou sem a citação, a nulidade é absoluta. Falta de interrogatório.
Vamos colocar aqui. A falta de interrogatório ocasiona nulidade absoluta. Réu pode, sem dúvida, ficar calado. O réu pode, sem dúvida, ficar calado. É direito seu. Sem dúvida, é direito seu. Mas o ato deve ser designado. Deve ser proporcionado ao réu o ato de interrogatório. Ainda que, vírgula, como dito, vírgula, ele permaneça em silêncio. Lembrem aí, não é? Ocasiona nulidade absoluta. O réu pode, sem dúvida, ficar calado. É direito seu. Mas o ato deve ser designado. Isso é importante. Designado. Deve ser proporcionado ao réu o ato de interrogatório, ainda que, como dito, ele permaneça em silêncio. E eu lembro a vocês, todas as vezes que vocês optarem, eventualmente, para que alguém permaneça em silêncio, não tenha receio. O réu diz ao juiz: Excelência, não me sinto confortável de falar, vou me manter em silêncio. Ponto. O juiz pode até dizer: olha, mas é uma oportunidade, eu sei. É uma oportunidade, o senhor me garantiu a oportunidade, mas eu quero ficar em silêncio. Ponto. Daí para frente não anda mais nada. Quando eu ando, não anda mais nada em relação ao interrogatório. Então o juiz vai colocar lá, pelo juiz foi dito que, interrogando o réu, foi pelo mesmo dito que desejava permanecer em silêncio. O juiz alertou que era uma oportunidade ao réu, mas ele resolveu permanecer em silêncio. Qual é o ônus? Nada, zero. Não tem ônus. Nunca o juiz poderá colocar na sentença que ele se convenceu da culpa do réu pelo silêncio dele. Nunca, nunca. Tá? Então, cuidado. Ato de interrogatório. Importante aqui, hein? E, por último, prazos concedidos à acusação e à defesa. Aqui causa uma nulidade relativa. Por quê? Por que aqui? Porque, obviamente, se o juiz não te der o prazo e você não reclama de que não foi concedido o prazo, aquilo ali se convalida. É evidente que o juiz vai conceder para todos os prazos. Concede para a acusação, concede para a defesa. E normalmente o que você vai ver no dia a dia é isso. Quase 100%. Cedeu a acusação, dá a defesa. A acusação, a defesa. A acusação, a defesa. É o nosso contraditório. Agora, se porventura ele não concede, aí cabe a você dizer, olha, o senhor não me concedeu e eu fui prejudicado. Eu não tive condições de arrolar testemunha, eu não tive condições de indicar assistente técnico, eu não tive condições de falar sobre aquela prova, eu não tive condições, enfim. Evidente que quando você fala isso, você está demonstrando a ocorrência de prejuízo. Então, vamos guardar bastante esta questão, tá? Então, tá aí bonitinho. Vamos ao próximo item. Já estamos aí chegando ao final, mas vamos aqui. Ó, atenção, nada disso aqui do F está valendo.
tudo isso aqui já foi modificado pela legislação posterior. Então, é algo que poderia ser retirado do Código. Tá certo? E no G, a intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Então, ó, eu vou aqui cortar. Essa parte final aqui não se aplica mais por conta da mudança de legislação. Questão de intimação. Aqui, gente, desculpa, vamos só colocar uma coisa, também deixar claríssimo para você. Intimação é ato essencial. A falta dele, nos casos em que a lei exige, ocasiona nulidade absoluta. Então não adianta. A intimação é ato essencial. Se você é réu, não foi intimado, o juiz não pode exigir de você um comportamento quando você não foi intimado. O juiz não pode exigir um comportamento do advogado se ele não foi intimado. O juiz não pode exigir o comportamento de ninguém se qualquer um não foi intimado. Agora, se não foi intimado e a questão prosseguiu, não tenha dúvida. A nulidade aqui é absoluta. E eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, designada a audiência e o réu, e assim, designada a audiência, todos foram intimados e o réu não. O juiz, no dia, diz: vamos fazer sem a presença do réu. Ponto. E aí? E aí? O processo é manifestamente nulo. Nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Aqui não tem conversa. A nulidade absoluta. Não adianta prosseguir com o processo. Tá vendo aí? Só posso, como juiz, realizar o ato processual caso ele tenha sido, olha agora, intimado e não compareceu. Aí é uma outra conversa. Só posso, como juiz, realizar o ato processual caso ele tenha sido o quê? Intimado e não compareceu. Ora, se ele é intimado e não compareceu, não tem conversa. Vamos para frente. Então, cuidado essa questão, né? Intimação é muito importante. Intimação de testemunhas. E aqui, ó, por favor, isso aqui não se aplica mais. Legislação já mudou. Professor. Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se está dentro do que o senhor está passando na matéria. Quando o réu é preso e ele é intimado, mas o sistema, o presídio, no caso, não leva o preso, a audiência ela também não pode ser feita, certo? Ou não? Então, aí nós temos um problema. Quando o réu está preso,
todos devem considerar o seguinte: ele está sob a custódia do Estado. Uhum. O Estado se responsabilizou por ele, perfeito? Sim. Sim. Ele tem como ir para a audiência sozinho? Não. Não. Ele tem que ir mediante escolta. Então, Uhum. a gente tem que chegar lá com o carro apropriado, algemá-lo, colocá-lo dentro da viatura, levar ao fórum e levá-lo à sala de audiência. Sem esse procedimento, ele não consegue estar presente. Pois bem, então, a quem incumbe a responsabilidade de tomar todas essas providências? O juiz. É o juiz que vai tomar todas essas providências. Mas vamos dizer o seguinte: o juiz tomou todas as providências, requisitou o réu, por alguma razão ele não foi apresentado. Alguma razão. Ou a viatura quebrou, ou sei lá, ou esqueceram, perderam o papel, sei lá o que aconteceu. Ele não foi apresentado. Quando ele não é apresentado para a audiência, você vai ter que olhar uma coisa. Quem é o advogado? É defensor público? É advogado dativo ou nomeado? Ou é advogado constituído? Por quê? Porque se for defensor público, advogado dativo ou nomeado, perceba você, Bruna, que não são pessoas que foram... Quem que perguntou, desculpe? A Terezinha. Ah, perdão, Terezinha. Então, você observe o seguinte: não são pessoas que o réu tem confiança. Você percebe? Ele só tem aqueles advogados porque ele não tem condições de constituir um de confiança. Então, esses advogados não podem dispensar a presença do réu. Se eles fizerem, a nulidade é absoluta. Qual é o fundamento? Esses advogados não foram escolhidos pelo réu, não são de confiança pessoal do réu. Defensor público está lá porque o réu não tem advogado. Dativo está lá porque aquele réu não tem condições de constituir. O nomeado está lá porque o réu não tem condições de constituir. Então, eles não podem abrir mão de nenhum direito do réu. Ponto. Levi, ele é constituído. Bom, se ele é constituído, a conversa é um pouco diferente. Por quê? Porque é um advogado de confiança. Existe uma relação de confiança entre réu e advogado. Neste caso, sendo constituído, o advogado pode avaliar a conveniência de se fazer a audiência sem a presença do réu. Ele não foi apresentado. Doutor Levi, o senhor é advogado do réu? Sim, excelência. O senhor é constituído? Sim, excelência. O senhor deseja fazer audiência sem a presença dele? Não, excelência. E não vamos ter ato. Sim, excelência, podemos fazer sem a presença dele. Ótimo, vamos fazer, não ocasiona nada, porque a relação que o advogado tem com o réu é uma relação de constituído, é uma relação de confiança. Então, tudo isso tem que ser olhado dentro do processo, para que a gente não tenha problema. E essa questão que você apontou, Terezinha, é muito comum. Réu não ser apresentado, né? E a gente acaba tendo esse tipo de problema. Nós avançamos muito agora, Terezinha e os demais colegas, na fase agora da pandemia. Por quê? Porque praticamente nós estamos fazendo tudo online. Então, veja, né? E eu tenho a impressão que é um caminho quase sem volta. Você não precisar trazer o réu mais, deslocá-lo de um eventual local onde ele está recolhido,
transporte, segurança. Você tem hoje tecnologia, como essa que nós estamos aqui. Basta aprimorar a tecnologia e você, eventualmente, pode realizar um ato processual com o réu preso lá no seu presídio, Catanduva, Sorocaba, sei lá onde ele está, e com os demais atores do processo, numa telinha como essa. Na minha telinha aqui eu vejo aqui o que está me apresentando, a Ana Beatriz, Eurípides, a Bruna Caroline, a Maria Socorro, a Carolina, a Beatriz Ferreira, a Alessandra Montano e a Terezinha Rodrigues. Portanto, eu estou vendo vocês aqui às 6. Evidente que vocês não têm o hábito de abrir o vídeo, mas a gente que tem... Eu tenho feito muito despacho com o desembargador, com o juiz, a gente abre a telinha e conversa tete a tete. Eu, por exemplo, acho que segunda-feira eu tenho um despacho com uma magistrada de Itapeva. Então, ela disponibiliza o link, eu abro no horário que foi acordado, e aqui, excelência, boa tarde, acontece isso, e assim, evitei, Terezinha, deslocamento, não fui até Itapeva, não gastei pedágio, não corri risco de vida, e simplesmente para fazer um despacho. É o ideal? Não é, porque eu penso que as coisas são melhores quando a gente está tete a tete. Né? Mas é uma alternativa. Era essa pergunta que eu ia te fazer na sequência. Porque, assim, sim, em termos de locomoção, em termos de custo, tudo ficou mais viável, certo? Mas sim, a minha pergunta seria assim, não tem uma conotação diferente da audiência online pela presencial? Tem um olhar diferente, não tem? Você pode ter uma outra, como que eu posso, percepção. Uma outra percepção, sim. Nós também temos feito uma avaliação nos 2 escritórios que eu estou agora, a gente tem feito esta percepção. É mais impessoal, é mais... dá uma distância maior. Os juízes estão adorando. Os juízes estão adorando, não é? Mas eu digo a você, é um novo diferente mesmo. E eu tenho a impressão que nisso, principalmente a advocacia, ela perde um pouco. Eu penso assim, né? Ela perde um pouco. Quando você tinha algo que era mais pessoal, eu tenho a impressão de que você conseguia atingir o magistrado de uma maneira mais diferente, um pouquinho diferente. Agora, no vídeo, tem toda uma questão de economia, praticidade, agilidade, mas eu tenho a impressão de que a gente perde alguma coisa assim. É uma percepção diferente, né? Sim, e eu fico vendo assim na questão do réu, né? Sim. Eu acho que, assim, não sei se eu estou colocando certo, né, a minha opinião, mas assim, que ele acaba sendo, de uma certa forma, prejudicado, entre aspas, né? Porque, assim, no meu ponto de vista, uma audiência presencial, ela tem um diferencial. Né? Mas isso sou eu, uma mera estudante. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que há uma diferença. Não tenho dúvida, eu tenho certeza de que isso, de uma certa maneira, traz um prejuízo ao réu. Traz um certo prejuízo ao réu. Mas é um prejuízo que a gente não consegue mensurar isso. E mais. O judiciário, Terezinha, gostou da brincadeira, né? Verdade. O judiciário amou isso aqui, né? Realmente, deixa eu só ver aqui o negócio. O judiciário adorou muito isso e a gente até conversava aí,
O judiciário precisa melhorar um pouquinho quando você vai fazer uma sustentação oral, porque você tem lá, você marca o dia para fazer a sustentação oral, você fica num lobby lá, você não pode assistir a sessão. Então, você fica lá a tarde inteira. Outro dia eu fiquei, a sessão que eu ia fazer a sustentação oral era às 13h30, eu fui sair da sala às 15h30 e fiquei olhando para uma telinha esperando alguém me dar acesso à sala. Então, isso é uma coisa que talvez precisa ser aprimorada. Mas eu digo a você, Terezinha, é uma ida sem volta, viu? Que o judiciário amou isso e vai fazer de tudo para que isso se perpetue. Viu? Né? Eu acho Obrigada, que... professor. Imagine, que é isto. Vamos só dar uma andadinha aqui. Intimação das testemunhas, eu queria que se colocasse mesmos comentários da intimação do réu. Da intimação do réu, ótimo. E depois vem presença de pelo menos 15 jurados para constituição do júri. Bom, vocês já tiveram júri comigo, procedimento, e vocês lembrem, né, o seguinte. Vamos apenas colocar aqui o seguinte. Para a sessão plenária, são convocados 5 jurados. Devem estar presentes, no mínimo, 15 jurados. Caso o juiz entenda por realizar a sessão com 14 ou menos, haverá nulidade absoluta. Aqui não adianta. Aqui não adianta querer conversar. Mas aí talvez os colegas me perguntariam o seguinte: e se a defesa concordar? E se a defesa concordar, vale o mesmo raciocínio. A defesa não pode concordar. A defesa não pode concordar. Deixa eu só virar uma coisa. Perdão. Pronto. Intimação de testemunhas são os mesmos comentários. Agora aqui, presença de pelo menos 15 jurados. Não estava virado aí para vocês. Para a sessão plenária são convocados 25 jurados. Devem estar presentes aí, no mínimo, devem estar presentes, no mínimo, 15 jurados. Caso o juiz entenda por realizar a sessão com 14 ou menos, haverá nulidade absoluta. E se a defesa concordar? Vale o mesmo raciocínio. A defesa não pode concordar. Então, aqui não tem conversa. Estando presentes 14 ou menos jurados, o juiz deve obrigatoriamente adiar o júri. Aqui não tem conversa. Deve obrigatoriamente adiar o júri. Então, aqui está mais uma nulidade, pelo menos 15 jurados. Aqui é uma coisa meio matemática, não tem muito aqui o que se ter dúvida, não é? E, por último, no dia de hoje, eu coloco aqui, então, sorteio dos jurados, sorteio de jurados do Conselho de Sentença. Deixa
deixa eu colocar aqui que vai ficar melhor, do conselho de sentença. Esse número legal aqui não serve para nada. E sua incomunicabilidade. 2 pontos. Então, eu quero chamar atenção ao colega, não é? São convocados, já sabe, 25, mínimo presentes. Você já sabe, 15. 15. O juiz fará um sorteio dos que estiverem presentes. E cada parte poderá recusar até 3 jurados e motivadamente. Cada parte poderá recusar 3 jurados imotivadamente e quantos necessários, se houver motivação, né? Ponto. Então, o sorteio, ele é completamente obrigatório. Aqui não tem discussão também. Todo júri, o juiz vai fazer isso, nunca vai deixar de fazer isso, nunca deixou de fazer isso, né? E a incomunicabilidade, isso aqui é importantíssimo. Jurado não pode se comunicar entre si, especificamente com relação aos fatos objeto de julgamento. Se assim fizerem, o julgamento é absolutamente nulo. Guarde isso aqui, ó. Jurado não pode se comunicar entre si, especificamente com relação, ó, aos fatos objeto de julgamento. Se assim fizerem, se eles se comunicarem, se assim fizerem e conversarem sobre o fato, vírgula, o julgamento é absolutamente nulo. Não tem como salvar. Isto é chamado, portanto, de incomunicabilidade dos jurados, né? Então, eu tenho sorteio e a incomunicabilidade, né? O jurado não pode, durante o julgamento, se manifestar, gesticular, exteriorizar de qualquer forma, com concordando ou discordando do que está presenciando. Então, isso aqui também é importante. Jurado não pode, durante o julgamento, se manifestar, ele não pode gesticular, ele não pode exteriorizar de qualquer forma, concordando ou discordando do que está sendo, presenciando. Porque isso também ofende o quê? A incomunicabilidade. A incomunicabilidade, ela se presta exatamente para nós sabermos se o jurado, ele está, de uma certa forma, manifestando a sua intenção de voto, né? Então, nada disso pode ocorrer. Quero saber, nós vamos parar aqui, e eu vou colocar aqui, ó, paramos aqui.
e vou salvar na nossa cópia. Paramos aqui, vou salvar e perguntar aos colegas e colegas se dúvida tem até aqui. Alguma dúvida, alguma questão? Professor. Sim. Pode perguntar, Bia. Não tem, pode falar. Às vezes é a mesma que a... Eu acho que não. Mas, professora, rapidinho. Ainda lá na questão da audiência, a questão da nulidade, eu ia fazer uma pergunta em seguida e esqueci, porque como nós estamos falando de nulidade, caso essa audiência fosse presencial, não estando nas modalidades de hoje, e ele não compareceu porque o Estado teve um problema, alguma coisa, e não levou. E o advogado era um advogado constituído, e ele optou por não dar continuidade na audiência. Então, a única coisa que vai acontecer aí, ela prossegue, será remarcada uma nova data para continuidade, certo? Não há outro prejuízo nenhum. Tá, obrigada. É redesignada a audiência. Isso, eu esqueci da palavra. Tá ótimo, bom, professor. Tranquilo. Muito obrigada. Fala, Bia. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à testemunha. O senhor citou que a testemunha tem que ser intimada. Sim. Quando estava tendo as audiências presenciais e eu fui assistir uma, o juiz se recusou a escutar as testemunhas que eram conhecidos do réu, os familiares. Ele disse que ele não ia escutar. Isso acarretaria uma nulidade? O advogado, nas alegações finais, ele poderia falar que isso é um ato nulo? Sem dúvida. Ofende o princípio da ampla defesa. O réu tem direito de arrolar quem ele achar que tem que. É um direito de arrolar. É um direito de arrolar. E quando você arrola, você tem a garantia de que o Poder Judiciário vai ouvir. Nem que seja... Oi, pode falar. Nesse caso que a Bia citou, como ela citou questão de familiares, seria apenas para mera declaração mesmo, né? Não Sim. como... Mas mesmo assim, acarretaria a nulidade. Veja, aqui a gente ficaria muito assim. Quando a testemunha o pessoal costumava dizer, quando eu estava na MP, que é testemunha de canonização, né? Que vai lá para falar bem do réu, né? São amigos, parentes. Normalmente o juiz pede para fazer uma declaração de próprio punho, porque esse tipo de declaração, Terezinha e Ana, não vai alterar em nada o quadro, né? Esse é um problema. Então, eu estou estagiando com uma doutora e um doutor no escritório, e foi o que aconteceu num dos casos dele dessa semana, que inclusive vai ser amanhã a audiência. Eles arrolaram 4 testemunhas, só que optaram por 2 ser presenciais, né? E as presenciais, assim, vai participar da audiência, né? E as outras 2 vai ser declarações, até porque uma delas é família também, então... Você percebe? Aí é até arriscado a defesa ficar insistindo, porque amanhã, por exemplo, ela vai alegar uma nulidade. E aí, como é que ela vai dizer? Tudo bem, o senhor está me dizendo que o senhor arrolou, o juiz não quis ouvir, né? Mas essa pessoa é sobre o quê? Ela é sobre o fato? Não, ela é só amigo do réu, ele vai falar sobre o caráter do réu. Não, mas isso pode fazer por papel, porque isso, Terezinha, não vai mudar o resultado da ação, né? Canonizar alguém, dizer, olha, ele é gente boa, ele é gente tranquila, não muda nada, né? A única coisa que pode ter alguma vantagenzinha, talvez, é lá na hora da fixação da pena. Mas o que o doutor falou. É besteira. E agora, evidente, vamos partir para uma coisa mais grave agora. Eu arrolei uma testemunha e ela é realmente do fato, ou ela vai falar coisas sobre circunstâncias do fato, alguma coisa que é pertinente ao fato. O juiz diz que não vai ouvir, aí eu não tenho dúvida nenhuma de que a nulidade está consolidada
e não tem o que discutir aqui. Agora, em outros casos, testemunhas só que a gente chama testemunhas de antecedentes ou de referência, não altera muita coisa, e muitas vezes o tribunal é capaz de dizer que não há nulidade porque não houve efetivamente um prejuízo para o réu, né? Até porque... E essa nulidade... Pode falar, Bia. E essa nulidade, ela vai ser relativa, né, professora? Ela não é absoluta. Veja,